Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar então mais uma atividade, né? Mais uma aula aí para essa semana. E nessa semana nós vamos fazer o seguinte: nós vamos finalizar talvez assim a parte de modularização, né? Fazendo mais um exemplo para a gente continuar aí, tá bem, né, acostumado, tá bem tranquilo com relação a isso, tá ok? Então nós vamos criar mais algumas rotinas, né? Vamos criar um programa com algumas rotinas. E se vocês olharem no material lá no Google Sala de Aula, vocês vão ver a especificação da atividade de hoje, tá certo? Então está a especificação aí na tela, ainda trabalhando com modularização. A questão é desenvolver um sistema de controle de participantes do evento, né? Vamos fazer só uma primeira parte, uma parte bem simples, com as seguintes especificações. Veja bem, nós temos que armazenar os seguintes dados dos participantes, né? Nome, data de nascimento e telefone. Então, data de nascimento envolve o dia, o mês e o ano de nascimento. As telas têm que apresentar cabeçalhos com título de cada uma, indicando o que são. O sistema ele tem que aceitar apenas datas válidas. Os nomes cadastrados têm que ter todas as letras convertidas para maiúsculas no momento do cadastro. Bom, isso que então nós vamos fazer, nós vamos acabar usando algumas rotinas, vamos criar algumas rotinas para ajudar a gente nisso aí. Cabeçalho nós já fizemos em outra aula, nós vamos aproveitar, né? E o menu do programa ele tem que ser montado por uma rotina contendo as opções que estão aí abaixo. Cadastro, consulta pela quantidade de participantes cadastrados, listagem dos participantes, consulta da idade do participante, consulta do telefone do participante, saída do programa. Consulta da idade, nós vamos usar também uma rotina que nós já criamos aí, né, umas 2 semanas atrás. Certinho? Então, eu vou minimizar aqui, e aqui está o nosso, a nossa tela aí para o desenvolvimento. E aí eu vou fazer o seguinte, pretendo fazer, né, provavelmente em 2 vídeos, para não ficar muito grande. Vamos ver aí como é que vai caminhar, né? Primeiro eu vou fazer então as rotinas e depois eu faço o programa principal, tá certo? Bom, para a gente utilizar aqui então, eu deixei aberto já, né, uma rotina que a gente tem, que é cabeçalho, que a gente já fez, né, aí nas aulas para trás, tá certo? Então vou aqui aproveitar, colocar minha rotina cabeçalho, né? O que é essa rotina cabeçalho? Eu passo um título qualquer, né? E aí eu faço uma linha em cima, um cabeçalho aí com uma borda, né? Uma linha em cima, coloco o título no meio, né, desse cabeçalho, com as bordas também laterais, e uma linha embaixo, ok? Então tá lá o vídeo já do desenvolvimento dessa rotina, né? Nós já usamos aí uma aula para trás. Então essa aí. E também eu tenho a nossa rotina calcula a idade, né? Nós também fizemos aí um tempo para trás, né? Então eu vou aproveitar e vou trazer para cá, ok? Vamos colocar aqui a rotina calcula a idade, né? Então o que tem nessa calcula a idade? Eu passo o dia, o mês e o ano de nascimento de uma pessoa, né? E através aqui do sistema eu vou pegar no strdate, me dá a data atual, né? Eu converto isso para números inteiros, né? Mês, dia e ano, certo? E faço o cálculo, né? O ano atual menos o ano que a pessoa nasceu, mas eu verifico também se ela já fez aniversário ou não. Se não fez, eu reduzo a idade. Para eu poder usar aquilo lá então, eu preciso acrescentar mais bibliotecas, né? Include time.h e include string.h, ok? Então tá aqui, né, o começo do nosso programa, né, com essas 2 rotinas que nós já temos, então estou aproveitando aqui. Ou seja, caso, né, vocês tenham dúvidas em relação a essas 2 rotinas, vocês podem pegar os vídeos, né, que estão disponíveis lá no Google Sala de Aula já, né, do que a gente fez da outra vez. Certinho? Bom, pessoal, então é o seguinte. Como eu já tenho aí as rotinas de cabeçalho e já tenho calculidade, eu vou fazer mais uma rotina agora, baseado naquilo que foi solicitado na atividade, que é para fazer a conversão de um texto, né, do nome. Eu quero que os nomes digitados, a pessoa pode escrever o nome, se ela colocar a primeira letra maiúscula, coloca tudo em minúsculo e tal, mas eu vou converter tudo para maiúsculo. Tá? Eu quero fazer isso para converter tudo para maiúsculo. Como é que eu faço isso? Eu vou criar então, ó, void maiúsculas. Eu vou passar qual é o texto que eu quero.
ok? Significa que esse texto que eu colocar aqui, ou seja, a variável que eu colocar no lugar desse parâmetro, será convertido então tudo para maiúsculas. Perfeito? Então vamos fazer o seguinte, vou criar aqui uma variável índice, né, para poder percorrer o meu vetor, que o meu texto é um vetor, e faço for e recebe 0, e menor do que até onde eu vou, strlen, não sei se vocês se lembram, mas essa funçãozinha aqui me dá o tamanho do texto, né? strstring length, né? De tamanho. Tá? Então, o tamanho do texto e mais. Ou seja, eu vou percorrer aqui da posição 0 do texto até o tamanho dela, né? Menor do que o tamanho dela. Então, com isso aí, eu simplesmente faço o seguinte, texto na posição I, tá? recebe to upper, texto na posição I. Então, ele simplesmente passa para maiúscula cada letra que faz parte do texto que eu pedi, ok? Né? Então, tá aí, fim da rotina maiúsculas. Bom, nossa rotina maiúscula está prontinha, né? Então, já tenho cabeçalho, já tenho maiúsculas, já tenho calcula a idade, né, que a gente precisa usar. E agora eu tenho mais duas rotinas, então, para criar. Uma delas é a rotina valida data. Por quê? O que essa rotina faz? Mês, ano. Essa rotina, ela verifica se a data que eu passar para ela é uma data válida, certo? E eu vou deixar aqui também uma outra rotina já, fim da rotina valida data. E vou deixar aqui já o começo da minha rotina void, int menu, né? Porque eu quero fazer o menu do meu programa também com uma rotina como foi solicitado. Então tem essas duas rotinas para fazer agora. Tá bom? Então está lá meu programa, a rotina cabeçalho está pronta, a rotina calculidade a gente já tem, a rotina maiúsculas, que eu passo o texto, tá lá, eu passo uma variável que qualquer que seja um texto, e para cada elemento desse texto, dessa variável, eu vou passando para maiúsculo, que é o que faz essa função toUpper. Tudo bem? Bom, aliás, esse toUpper aqui, eu acho que é minúsculo mesmo aqui. Ótimo. Bom, então vamos fazer o seguinte. A valida data, ela tem umas, digamos assim, umas checagens que a gente precisa fazer para ver se a data é válida, né? Como é que eu vou fazer, como é que eu vou perceber, então, se a minha data ela é válida ou não? Eu vou fazer o seguinte, ela vai retornar 0 se for válida e 1 se não for válida, tá bom? Então, eu vou fazer aqui, ó, int resultado recebe 0. A princípio, eu vou considerar que a data é válida. Eu vou verificar, então, agora, se é verdade ou não. A primeira coisa que eu faço é verificar se o mês é um mês válido. A gente sabe que só tem meses aí de 1 até 12, né? Então, se, por acaso, o mês for menor do que 1, ou o mês for maior do que 12, eu já sei que a minha data não é válida. Certo? Então, eu posso chegar aqui e fazer que resultado recebe 1. Tá? Se o resultado, a resposta da minha rotina for 1, é porque a data não é válida. Tá bom? Lá no final, a última coisa que eu faço é o return resultado. Tá certo? Então, olha, eu recebi um dia, um mês e um ano e eu vou verificar. Se por acaso, e eu estou dizendo a princípio que ela é 0, ela é válida. Mas se por acaso o mês for menor do que 1 ou maior do que 12, eu já digo que o resultado então recebe 1. Muito bem. Caso contrário, né, eu vou verificar o seguinte. Se o mês está dentro aí dos limites, né, então tem que verificar também se o dia é um dia válido. E aí entra a questão. Como é que eu sei se o dia ele é válido ou não? Bom, gente,
Aí você fala, Alessandro, se o dia for menor do que 31, né? Mas tem meses que não tem 31 dias. E tem meses que não tem nem 30, aliás, tem um mês que não tem nem 30, né? Que é fevereiro. Então, como é que eu faço? Eu vou fazer o seguinte, para eu poder validar, eu poderia fazer vários ifs. Se o mês é igual a 1, ou o mês é igual a 3, ou o mês é igual a 5, ou o mês é igual a 7, ou o mês é igual a 8, ou o mês é igual a 10, ou o mês é igual a 12, e o dia é menor ou igual a 31, é válido. Se não, se o mês é igual a 4, ou o mês é igual a 6, ou o mês é igual a 9, ou o mês é igual a 11, o dia for menor ou igual a 30. Né? Esse é o primeiro pensamento. Ou se o mês for igual a 2 e o dia for menor que 29. Mas para eu não ficar fazendo esse tanto de if, eu vou criar uma variável aqui, que vai ser o seguinte, olha. Vou criar aqui uma variável int dias por mês. Tá? Essa variável ela é um vetor e ela vai receber os seguintes valores. Bom, se é um vetor, eu vou colocar nesse vetor 13 posições. Porque eu vou ignorar a primeira posição. A posição 0 eu vou ignorar porque eu não vou considerar os meses como começando em 0. Vou começar em 1. Então janeiro vai ser 1, então a posição 0 eu vou colocar nada. Vou colocar 0, vírgula. Tá bom? Não vou deixar nada. E aí eu vou colocar a quantidade de dias que tem em cada mês. Então, vamos lá. Janeiro tem 31. Fevereiro, no máximo 29, quando o ano é bissexto. Né? Março tem 31. Certo? Então vamos lá. Abril tem no máximo 30. Né? Maio tem 31. Junho no máximo 30. Julho 31. Agosto 31. Setembro no máximo 30. Outubro 31. Novembro no máximo 30. Dezembro 31. Então veja que o meu vetor, ele tem aqui, olha, né? Eu ignoro a posição 0, mas na posição 1, 31, que é janeiro, 29 é o máximo de fevereiro e por aí vai, nos meses que estão, né, no restante do ano. Bom, o que eu verifico então agora? Se eu tenho esse vetor, eu faço o seguinte, olha, se o dia que a pessoa digitou for menor do que 1, ou seja, eu já sei que esse dia não é válido, né? Dia 0, dia menos 3, tá? Isso não é válido. Ou, né, por acaso, se o dia for maior do que qual número? Será que é 31, é 30, 29, 28? Bom, se ele for maior do que dias por mês, que é essa variável aqui de cima, né? Na posição do mês, correto? Eu sei também que é uma data inválida. Por quê? Porque, veja, se o meu mês for o mês 3 e por acaso o dia for 35, ele vai comparar aqui no mês 3, então não pode. Mas se o meu mês for o mês 2, que está aqui, ó, e ele colocar o dia for 30, então, olha, dias por mês na posição 2 é isso aqui, então ele vai dar erro. Tá bom? Então ele verifica no meu vetor qual a posição do mês e ele vê se o dia, por acaso, é maior do que o limite que está ali. Se for, ele simplesmente faz resultado receber 1. Ou seja, é um dia inválido. Né? Bom, mas e se não for inválido pelo mês, que é essa parte, e não for inválido nesses dias aqui, porém, quer dizer, um dia ainda válido, porém é um dia válido tido como 29 de fevereiro, 29 do 2. Né? A gente sabe que esse dia não é válido todo ano. Esse dia é válido apenas em anos bissextos. Né? Como é que eu faço então? Eu tenho que verificar se por acaso, olha só, se o mês for igual a 2 e o dia foi igual a 29 e esse ano não for bissexto, ele também é um dia inválido.
Tá bom? Então 29/2 ele é válido se o ano for bissexto. Se o ano não for bissexto, ele não é válido. Então eu vou negar e vou tentar identificar se esse ano é bissexto. Bom, você sabe dizer como é que a gente verifica se um ano é bissexto? Então, é o seguinte, o ano é bissexto, para ele ser bissexto, ele tem que ser divisível por 4, não ser divisível por 100, a menos que seja divisível por 400. Tá bom? Então, se ele for divisível por 4 e não for divisível por 100, a menos que ele seja divisível por 400, então ele é um ano bissexto. Tá? Se isso não for satisfeito, ele não é bissexto, portanto, dia 29 de fevereiro não é válido. Então, como eu estou negando aqui, ó, eu vou verificar, vou colocar aqui a condição dele ser bissexto, ou seja, A por cento 4 igual a 0, ou seja, ele é divisível por 4, e A por cento 100 diferente de 0, ou seja, ele não é divisível por 100. Né? O que é o porcento? O porcento é o resto da divisão. Tá certo? Então, o resto da divisão ser 0 quer dizer que é um número divisível pelo outro. Se ela for diferente de 0, quer dizer que não é divisível. Ou o A por cento 400 igual a 0. Tá bom? Então, essa aqui é a condição dele ser um ano bissexto. Veja bem, o que eu vou fazer aqui? Ó? Resultado recebe 1. Quando que ele vai receber 1 então, pessoal? Ele vai receber 1 ou se o mês for menor do que 1, ou se o mês for maior do que 12, ele recebe aqui e não entra no else, já está definido. Bom, se não for, ele está dentro desse intervalo, então está tudo ok. Ele vem para cá, ele vai verificar. Se por acaso o dia digitado for maior do que o limite do mês, digitar 40 de janeiro, é maior do que o limite que tem no mês de janeiro. Né? Ou se for 30 de fevereiro, tá? Ou 31 de abril. Né? Então isso aqui ele vai dar resultado 1. Porém, aqui ele ainda está aceitando 29 de fevereiro. Mas 29 de fevereiro nós temos que ver que só funciona se o ano for bissexto. Ou seja, olha, se o mês for fevereiro, o dia for 29 e o ano não for bissexto, tá vendo? Essa condição aqui é ano bissexto. Tá? Então, isso aqui é um ano bissexto. Quando eu coloco a exclamação, estou negando. Então, se o mês é 2, o dia é 29 e não é ano bissexto, o resultado também é 1, porque a data não é válida. Ok? Bom, com isso, então, a gente fez a verificação, né, para ver se a data é válida ou não. Então, eu vou retornar, eu vou receber um dia, um mês e um ano, faço a verificação nos meses, no dia e tal, isso aqui, tá, e retorno o resultado. Se passar por tudo isso aqui, ó, aqui não entrou, aí chegou aqui, também não entrou aqui, está dentro do limite. Aí chegou aqui, também não entrou aqui, ele mantém o resultado como 0 e a resposta é 0, quer dizer que está tudo certo. Tudo bem? Bom, essa é a minha rotina, então, de valida a data. E agora nós vamos fazer a rotina do menu. Int menu, né, como foi pedido no exercício, eu tenho que colocar as opções, tenho que ler a opção do usuário e tenho que retornar. Tá? Então aqui, ó, eu vou criar uma variável para ler a opção, que é o que eu vou retornar ao final. Bom, e aí eu vou fazer o menu. Como é que eu faço o menu lá? Baseado nas coisas que foram pedidas, né, nos itens pedidos. Printf, opção cadastrar participante, printf. Então, são 5 opções mais a opção 0. Né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 0. 2. Informar número de participantes. 3. Listar participantes. 4. Consultar idade de um participante. 5. Consultar telefone de um participante. E 0. Sair do
do programa. Muito bem, coloquei aqui as opções, né? O que eu faço agora? Vou pedir a opção. Então, printf, vou perguntar para o usuário que opção ele quer. Opção, né? Leio a opção, scanf, %d, vírgula, opção, e essa opção, então, digitada vai ser retornada pela minha rotina, tá? Então, é uma rotina, ou seja, uma função com retorno, tá vendo? Ela retorna int, tá? E aí eu mostro as opções aqui e faço a leitura. Tudo bem, pessoal? Bom, ficou um código assim, a gente fez de forma mais rapidinha, né? Mas o que acontece? Vamos tentar lembrar aqui. Né? Eu tenho as minhas bibliotecas, eu tenho a minha rotina cabeçalho, que é uma rotina que a gente já conhece, né? Nós já fizemos aí em aulas passadas, tá bom? Por isso não me ative a ela, né? Mas eu passo um título aqui, eu passo um texto, e o que ele vai fazer? Ele faz primeiro uma linha, tá vendo ali? Repete de 0 até o tamanho do título mais 8, né? Porque eu quero fazer umas laterais e tal. Faz uma linha em cima, coloca o título aqui com borda e faz uma linha embaixo. Muito bem. Calcula a idade. O que a gente faz? A gente tem aqui uma variávelzinha idade, dia atual, mês atual, ano atual. Eu pego o dia, o mês e o ano do nascimento, né? Faço aqui, capturo, né, do sistema a data atual, pego os primeiros elementos, que é o mês, depois o dia, depois o ano, formato americano, passo isso para inteiro, né? Para colocar nessas variáveis, e calculo a idade. Ano atual menos ano do nascimento, né? E verifico aqui se ele já fez aniversário ou não. Muito bem, retorno então a idade. A maiúsculas eu passo um texto, esse texto vai receber, então, vai pegar, né, de 0 até menor do que o tamanho do texto, então se o texto tem 10 letras, ele vai de 0 a 9, e vai passar isso para maiúsculas. E valida a data, né, que é outra que a gente faz. Vamos lembrar aqui, essa aqui é uma rotina com retorno, calcula idade, cabeçalho sem retorno, mas com parâmetro. Aqui, com retorno e com parâmetro. Aqui, sem retorno e com parâmetro. Aqui, com retorno e com parâmetros. Então, ela vai pegar o dia, o mês e o ano, vai verificar se o mês está dentro entre 1 e 12, senão já retorna 1, que é equivalente a falso. Caso esteja fora desse limite, já colocou como falso. Se não, né, ele vai verificar se o dia está dentro do limite de cada mês. Se tiver, ótimo, né? O dia for dentro, aliás, aqui se ele for menor do que 1 ou maior do que o limite que está aqui, ele também joga para 1. Se não tiver, ele mantém 0. Caso contrário, vai verificar se é 29 de fevereiro, mas o ano não for bissexto, ele também retorna 1. Caso contrário, retorna 0. E a minha rotinazinha de menu, né, que simplesmente faz lá, imprime o menu na tela, ok? Faz a solicitação da opção da pessoa e retorna essa opção, né? Ela é com retorno e sem parâmetro. Tudo bem? Bom, acabei fazendo aqui, tinha deixado pronto, né? Acabei criando novamente, então deixa eu tirar isso daqui. Tá certo? Então eu vou finalizar essa parte, que as rotinas estão aqui, tá? As funções estão aqui, e aí no próximo vídeo eu faço então a implementação do programa, né? Usando as rotinas para fazer o nosso programa funcionar. Tá certo? Vamos parando esse primeiro por aqui. Eu espero que vocês tenham conseguido acompanhar aí, né, as rotinas, mas caso contrário também vocês podem rever, né, e dando pause aí, tentando entender cada parte. Tá bom? Vamos lá.